Olá, meu nome é Renata Bonfim, sou aluna do 11º semestre de Medicina e, juntamente com o aluno Vitor de Castro Cabral, vou apresentar um trabalho sobre sepsia em queimados, análise de etiologia, fatores de risco e morbimortalidade de pacientes vítimas de queimaduras internados no Hospital Regional da Asa Norte, sob orientação da doutora Joana Dark da Silva, médica infectologista no Agarram. A sepse, ela é uma síndrome de resposta inflamatória exacerbada causada por uma disfunção da resposta imune frente a uma infecção. Essa síndrome, ela apresenta uma alta incidência e morbimortalidade e acarreta custos elevados para o sistema de saúde. A sepse está relacionada com uma alta letalidade, e isso tem uma relação direta com o despreparo da equipe multiprofissional para um diagnóstico precoce e também uma falta de estrutura hospitalar para lidar com a internação e com as complicações relacionadas à síndrome. Queimaduras são lesões produzidas por um contato direto com uma fonte de energia, seja calor ou frio, e elas podem ser divididas em queimaduras térmicas, químicas ou por eletricidade. Os pacientes queimados, eles apresentam diversas complicações orgânicas porque eles têm a perda da barreira cutâneo-mucosa e também um estado inflamatório sistêmico que aumenta a susceptibilidade a infecções. O bom prognóstico da sepse em queimados está diretamente relacionado com o diagnóstico precoce e uma intervenção efetiva, que vai envolver tanto estratégias de antimicrobianos quanto estratégias cirúrgicas. Esse trabalho tem o objetivo de verificar a epidemiologia, agentes etiológicos e fatores de risco associados ao desenvolvimento da sepse em pacientes vítimas de queimaduras. Esse é um estudo transversal, qualitativo e quantitativo, realizado na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte, e nós usamos como critério de inclusão pacientes vítimas de queimaduras que foram admitidos na UTQ do Agarram e permaneceram internados por pelo menos 24 horas. Como critério de exclusão, colocamos pacientes internados por complicações advindas de episódio anterior de queimadura ou aqueles que têm lesões por farmacodermias. E a análise de dados foi feita no Excel. Olá a todos, me chamo Vitor Cabral, sou coautor do trabalho e vim apresentar os resultados. No período analisado, que é de janeiro a dezembro de 2018, foram internados na UTQ do Agarram 280 pacientes devido a injúrias térmicas, sendo elas causadas principalmente pelo agente fogo, acometendo 163 pacientes. O grau de queimadura prevalecia ao de segundo grau, com 214 pacientes, seguidos por associação de segundo e terceiro grau com 44 e, por último, terceiro grau com 18 pacientes. 187 pacientes eram do sexo masculino e 93 do feminino, sendo acometidos principalmente aqueles da faixa etária de 19 a 59 anos. Em relação à superfície corporal queimada, havia grande variabilidade entre os pacientes, prevalecendo, entretanto, aqueles com menos de 21% de superfície acometida. 147 pacientes apresentavam, ao menos, alguma outra condição comórbida, prevalecendo principalmente tabagismo e etilismo. Quanto aos micro-organismos isolados, pelas técnicas ou de hemocultura ou de SOB de ferida, houve prevalência da Acinetobacter baumannii. A partir da análise clínica dos pacientes, em relação aos seus sintomas, o aspecto da lesão e aos seus exames laboratoriais, sendo constatada a infecção, a equipe iniciava um protocolo de antibiótico terapia previamente definido. A partir dos dados da hemocultura ou do SWAB, a terapia era adaptada de acordo com o resultado. Do total de pacientes, 14 deles desenvolveram sepse, principalmente os homens, com 64% ou 9 casos, principalmente na faixa etária de 19 a 59 anos, com 11 casos. Nenhuma criança ou adolescente foi acometida por sepse após queimadura. O principal agente causador da lesão era o fogo, com 12 casos, e as pacientes apresentavam principalmente lesões de segundo grau profundo ou terceiro grau. Em sua maioria, os pacientes que desenvolveram sepse não apresentavam nenhuma outra comorbidade daquelas previamente listadas. O tempo médio de internação destes foi de 17 dias, variando de 1 a 42. Metade deles receberam alta, 6 foram a óbito e um outro foi transferido para outra unidade. A partir da análise dos dados desse estudo, verificou-se que não houve uma relação entre as comorbidades prévias e a incidência ou a mortalidade por sepse. Além disso, ficou perceptível que existe uma relação dessa síndrome com o grau e a extensão de queimadura, de modo que, quanto maior a superfície corporal queimada e quanto maior o grau da queimadura, maior a chance de desenvolver a sepse. Além disso, ficou perceptível a eficiência dos profissionais da UTQ do Agarram no manejo da vítima de lesão térmica, uma vez que foi elevado o número de pacientes queimados, porém poucos evoluíram com sepse e menos ainda morreram por tal síndrome. Esse desfecho foi resultado de intervenções precoces, de modo a reduzir o tempo de internação e evitar complicações. Esse manejo está baseado em antibiótico terapia escalonada, definida por protocolo do Agarram, intervenções cirúrgicas pontuais e utilização mínima de procedimentos invasivos. De start, ficou evidente a necessidade da determinação de protocolos para o manejo do paciente queimado, com o intuito de reduzir a morbimortalidade e o tempo de permanência, e, com isso, diminuir a taxa de óbito e também os custos para o sistema público de saúde. Obrigada.